Eu preferiria morrer do que viver assim. Foi com essa frase cortante que Charity Pierce, diante de câmeras e milhões de telespectadores, expôs uma dor que ia além da obesidade, uma dor que vinha da alma. Mais do que o peso de 778 libras, mas quase 353 quilos. O que a esmagava era a sensação constante de fracasso, humilhação e impotência. Essa não é apenas uma história de perda de peso. É uma história de trauma, renascimento, traição, superação e, acima de tudo, esperança. Uma infância em frangalhosantes de Charity Pierce ser conhecida por seu peso, suas cirurgias ou sua luta para sobreviver. Ela era apenas uma menina, uma criança tímida, de olhos grandes e olhar curioso, tentando entender por que o mundo à sua volta era tão cruel. Ela cresceu em Cedar Rapids, Iowa, uma cidade pequena, cercada por campos abertos e ruas tranquilas. Mas dentro de sua casa, a calmaria era apenas uma ilusão. Lá dentro havia gritos, havia medo, havia silêncio pesado. O pai de Charity era alcoólatra, mas não apenas isso. Ele era imprevisível. Podia estar rindo em um momento, e no seguinte, jogando garrafas contra a parede. As noites terminavam, com a mãe de Charity chorando no chão da sala, enquanto a menina se escondia embaixo da cama, com as mãos nos ouvidos, esperando a tempestade passar. Essa rotina destruiu qualquer noção de segurança. Charity cresceu com medo do barulho da chave na porta, com medo dos passos pesados, com medo de ser vista. E quando você é criança e não pode fugir, você aprende a desaparecer de outro jeito. Aos 8 anos, ela descobriu um tipo diferente de refúgio: a comida. Na geladeira havia silêncio, havia recompensa, havia controle. Ela se lembra das primeiras vezes. Pegar um pote de sorvete escondida, comer no escuro da cozinha, sentada no chão. Era como se, por alguns minutos, o caos lá fora desaparecesse. Cada colherada era uma anestesia emocional. Essa relação com a comida se intensificou. Aos 10, já comia escondida quase todos os dias. Aos 12, estava ganhando peso rapidamente. Aos 13, ouviu um colega da escola chamá-la de baleia pela primeira vez. Ela queria sumir, mas paradoxalmente, seu corpo crescia. E quanto mais crescia, mais julgamentos, mais olhares, mais exclusão. A escola, longe de ser um refúgio, virou um campo de guerra. As outras meninas zombavam de sua roupa, do cheiro, do tamanho. Os meninos imitavam seus passos pesados no corredor. Ela aprendeu a sorrir fingindo, a fazer piada antes que fizessem dela, mas por dentro ela gritava. Em casa, sua mãe, exausta e emocionalmente destruída, pouco podia fazer. Charity não tinha com quem conversar, não tinha onde se apoiar. Então ela se apoiou na comida. Essa foi a infância de Charity. Um lugar onde o amor era escasso, o medo era constante e a única coisa que ela podia controlar era o que colocava na boca. E isso, essa fome emocional não saciada, foi o solo onde a obesidade começou a crescer. Porque a obesidade de Charity não nasceu de um apetite, nasceu de um trauma, de uma necessidade desesperada de preencher vazios que ninguém mais via. A prisão. Invisível aos poucos, a comida deixou de ser consolo e passou a ser a própria cela. Charity, ainda jovem, começou a sentir os efeitos físicos do peso acumulado. As dores nas costas, os tornozelos que inchavam, a respiração curta, depois de subir apenas um lance de escadas. Mas ela ignorava os sinais. Era mais fácil ignorar o corpo do que encarar o que o impulsionava. Até que, um dia, o corpo parou por ela. Em 2001, um acidente doméstico aparentemente banal a deixou, ferida e acamada por semanas. Era uma torção, algo que talvez se resolvesse com repouso e fisioterapia. Mas para alguém com obesidade severa, ficar deitada por tanto tempo significava algo diferente. Imobilidade crônica.
Charity não conseguia mais se levantar sozinha, nem sentar na cama sem ajuda. Cada dia, sem movimento, roubava dela não apenas a força física, mas a independência. E com isso, uma nova realidade começou a se instalar, lentamente, mas sem volta. O corpo dela não era mais só um fardo. Era agora uma prisão de carne. Imagine acordar e não conseguir sair da cama, esperar que alguém te ajude a virar o corpo, ajustar travesseiros sob as pernas para aliviar a dor das escaras que surgem por passar horas na mesma posição. Isso virou rotina. A filha, Charlie, ainda adolescente, passou a ser os braços e as pernas da mãe. Ela a ajudava a se vestir, a se limpar, a se mover, e o parceiro de Charity, Tony, dividia com Charlie o peso, não apenas físico, mas emocional, de manter a casa funcionando. Mas o mundo de Charity foi encolhendo. O quarto virou seu território, a cama, seu trono, e cada nova necessidade básica passou a depender de outros. Ir ao banheiro era necessário trazer um vaso sanitário portátil até a beira da cama, porque a louça do banheiro comum simplesmente não suportava seu peso. Tomar banho era feito com esponjas e toalhas molhadas, uma tarefa exaustiva que levava quase 1 hora e deixava todos em silêncio ao final. A sala de estar, a cozinha, o quintal, esses lugares deixaram de fazer parte da vida de Charity. Estavam a poucos metros de distância, mas pareciam estar em outro continente. As portas de casa começaram a parecer menores. O carro, impossível de entrar. Os espaços públicos, inimagináveis. Charity virou refém de si mesma, refém de um corpo que crescia cada vez mais, como se a estivesse engolindo por dentro. E como reagir a isso? Com mais comida. O que antes era um alívio, agora era um ciclo autodestrutivo. Ela comia para esquecer que estava presa, mas cada mordida tornava as grades dessa prisão ainda mais apertadas. Eu me sinto um monstro. Essa frase, dita com lágrimas nos olhos durante sua primeira aparição no programa My 600 LB Life, foi mais do que um desabafo. Foi um pedido de socorro. Charity já não reconhecia mais o próprio rosto no espelho. As roupas, feitas sob medida, eram largas, sem forma. Ela se escondia nelas como quem se esconde em cavernas. Até os espelhos foram removidos de alguns cômodos. Sua casa, antes o único espaço seguro, agora era um labirinto de frustrações. O sofá afundava com seu peso. A cama precisava ser reforçada. Cada móvel era adaptado ou evitado, e quando saía para consultas médicas, a humilhação era pública. Uma ambulância era necessária. Vizinhos assistiam pela janela. Técnicos precisavam usar cintas, guinchos, rampas especiais. A cada saída vinha a vergonha. E com a vergonha, a vontade de se esconder mais uma vez. Essa era a vida de Charity. Uma existência reduzida ao tamanho de um quarto, com liberdade limitada, autonomia apagada e esperança pendurada por um fio. Ela respirava, ela comia, ela dormia, mas ela não vivia. E nesse ponto da jornada, ela já havia aceitado que talvez não saísse mais dali com vida, mas às vezes tudo o que é preciso é uma faísca, um amor, um sonho e uma esperança. Durante anos, Charity acreditou que o mundo não tinha mais nada a oferecer além de dor. Ela não fazia planos para o futuro. Não sonhava com viagens, festas ou metas. A única coisa que ocupava seus pensamentos era a sobrevivência do dia seguinte. Mas no meio daquele deserto emocional, havia uma única lembrança que a fazia sorrir. Um vestido branco. Um buquê simples, Tony esperando no altar. Ela nunca deixou de amar. Mesmo aprisionada em seu corpo, mesmo em meio à frustração, havia espaço em seu coração para o amor. E foi o amor que reacendeu a centelha da esperança. Tony esteve ao lado dela por anos. Ele não era perfeito, mas ele era constante.
Nos momentos mais difíceis, foi ele quem segurou sua mão. Foi ele quem dividiu com Charlie as tarefas exaustivas de cuidado diário. E, sobretudo, foi ele quem olhou para Charity com algo que ela quase havia esquecido como era: ternura. E um dia ela ousou sonhar. Sonhou em se casar, em caminhar, mesmo que lentamente, até o altar, em dizer sim em pé, não deitada. A ideia parecia impossível, quase ridícula, mas era dela. E ela se apegou àquilo como quem se agarra a uma boia em alto mar. Foi então que o improvável aconteceu. Charity escreveu para os produtores do programa My 600 LB Life. Ou talvez alguém escreveu por ela. Talvez tenha sido Charlie. Talvez Tony. Não importa. O que importa é que pela primeira vez em anos alguém respondeu. E não foi qualquer pessoa. Foi Dr. Nouzaradan, ou simplesmente Dr. Now, como os pacientes o chamam. Um nome que para muitos significava a última chance de sobreviver. Charity, sua situação é crítica. Se você não fizer algo agora, não vai sobreviver muito mais tempo. Essas palavras não vieram como ameaça. Vieram como verdade, crua, dura, mas necessária. Em 2015, aos 39 anos, Charity deixou Cedar Rapids rumo a Houston. A viagem, só por si, já foi um feito gigantesco. Foram horas de estrada, em uma ambulância adaptada, com oxigênio, cintas e paramédicos acompanhando. Mas ela chegou. E pela primeira vez em muito tempo, ela respirou um ar diferente. No hospital, Dr. Now a avaliou pessoalmente. Exames, medições, planos. O diagnóstico era direto. 778 libras, pressão alta, risco de morte súbita. Dr. Now elaborou uma dieta severa, em 1.000 a 1.200 calorias por dia. Nada de fast food, nada de doces. Açúcar, proibido. Comida emocional, fora de cogitação. Os primeiros dias foram brutais. Crises de abstinência alimentar, dor de cabeça, tremores, irritabilidade, vontade de desistir. Mas com a ajuda da equipe médica e o olhar constante de Charlie ao seu lado, ela resistiu. Cada refeição era medida, cada caloria contabilizada. E a balança, o símbolo. Do terror passou a ser símbolo de esperança. Em apenas 3 meses, Charity perdeu mais de 100 libras. Pela primeira vez em anos, ela viu um número menor na balança. E pela primeira vez em muito tempo, ela chorou de alívio. Não, Charity. Ainda não estava curada, mas ela estava em movimento. E para quem passou anos presa dentro do próprio corpo, isso era mais do que vitória. Era vida. Aquela imagem do vestido branco do altar, de Tony sorrindo, deixou de ser uma fantasia inalcançável. Virou meta, virou combustível, porque, quando o amor encontra espaço dentro da dor, ele vira coragem. E Charity, enfim, estava começando a lutar por si mesma. A luta invisível, o traumatom, introspectivo, pausado, como quem abre uma carta antiga e delicada. A dor aqui é sussurrada, não gritada. A essa altura, Charity já havia conseguido o impensável, perder mais de 100 libras. Estava sendo acompanhada por médicos, estava seguindo a dieta, estava fazendo o que ninguém achava que ela conseguiria. Mas alguma coisa ainda não estava certa, porque mesmo com o corpo diminuindo, o peso emocional parecia continuar o mesmo. Nas primeiras semanas, ela resistia bem, mas depois vinham recaídas silenciosas, pequenas escapadas da dieta, pedidos insistentes por comida fora do plano, mentirinhas para si mesma. É só hoje. Eu mereço, estou me esforçando tanto. Não vai fazer tanta diferença assim. Dr. Now percebia tudo. Não havia espaço para ilusão. Você pode perder peso com cirurgia, Charity, mas se não tratar o que está dentro da sua cabeça, tudo isso será em vão. Foi nesse momento que ele sugeriu algo que transformaria o rumo da jornada. Terapia. Charity hesitou. Terapia? Eu não preciso de terapia. Eu só preciso emagrecer.
Mas Dr. Now sabia, e Charity, lá no fundo também, que a comida não era o problema. Era a consequência. A sala era silenciosa. As luzes suaves. Charity estava nervosa, as mãos inquietas, o olhar fugindo. A terapeuta era gentil, mas direta. Quando foi a primeira vez que você usou a comida para se sentir melhor? Charity ficou em silêncio por vários segundos. Depois olhou para o chão e falou: aos 8 anos, quando meu pai bateu na minha mãe, eu comi um saco inteiro de balas que tinha escondido, e por um tempo não senti nada. Durante as sessões seguintes, Charity começou a montar o quebra-cabeça de sua vida. Cada compulsão era uma peça. Cada memória doía, mas explicava. Ela lembrou da cozinha fria, à noite, comendo escondida para fugir do barulho da sala. Lembrou das risadas cruéis no colégio. Lembrou da vergonha de pedir roupas maiores, do medo de ser vista, do terror de ser tocada. A comida havia sido sua armadura. Mas agora, essa armadura estava a esmagando. Ela começou a entender que sua compulsão alimentar não era preguiça, não era fraqueza, era dor não processada, era ausência de afeto, era solidão engolida em silêncio. Com o apoio da terapeuta, Charity passou a identificar os gatilhos emocionais que a levavam a comer. Eram momentos de estresse, brigas com Tony, sentimentos de rejeição, culpa, vazio. Em vez de correr para o armário da cozinha, ela começou a respirar fundo, a escrever, a chorar, a sentir em vez de anestesiar. Charity e Tony passaram a cozinhar juntos, não mais como um ritual de descontrole, mas como um gesto de cuidado. Aprenderam receitas novas, escolheram ingredientes frescos, transformaram o momento da refeição em algo de conexão, não de culpa. Ela aprendeu a comer devagar, a saborear, a escutar o corpo, e aos poucos ela se deu conta de algo poderoso. A comida não é minha inimiga, mas eu também não sou minha inimiga. Foi na terapia que Charity começou, finalmente, a se enxergar. Não como uma mulher doente, não como a mais obesa do programa, mas como uma criança ferida que por muito tempo só queria ser ouvida. E ao ouvir a si mesma pela primeira vez, ela deu início à verdadeira cura. A perda de peso era visível, mas a verdadeira transformação estava no invisível, na forma como ela se falava, no jeito como se olhava e na decisão diária de não se abandonar de novo. A perda que abalou tudo. Charity estava finalmente vivendo um momento de vitória. Depois de anos aprisionada dentro do próprio corpo, depois de dietas rigorosas, terapia profunda e esforço diário, ela havia alcançado algo que antes parecia inalcançável. Estava qualificada para a cirurgia de remoção de pele. Era mais do que estética. Era simbólico. Cada quilo de pele que seria retirado carregava o peso de décadas de dor, vergonha e silêncio. A cirurgia não era apenas uma mudança corporal, era um rito de passagem, e Charity estava pronta. No hospital, tudo estava sendo preparado. Os exames estavam em dia. A equipe médica reunida. Dr. Now estava confiante e orgulhoso. Charity, pela primeira vez, sentia algo diferente. Empolgação. Ela sonhava com roupas novas, com o toque leve dos lençóis sobre um corpo mais livre, com caminhar sem sentir, o balanço das sobras, com renascer em sua própria pele. Tony estava ao seu lado. Charlie, animada, era, finalmente, um capítulo de alívio. Mas então a ligação chegou. Um telefonema, simples. Uma voz do outro lado da linha, fria, precisa. Sua mãe faleceu. Foi câncer no cérebro, rápido, agressivo, irreversível. O mundo de Charity parou. O quarto de hospital, que antes era esperança, virou prisão de novo. O vestido branco, o altar, a nova vida, tudo sumiu. Não, não pode ser.
Eu ia ligar para ela hoje. Ela queria saber como estava a minha dieta. Ela ia assistir o episódio comigo. Mas era real. Sua mãe havia ido embora. Charity desabou. A mulher que vinha enfrentando dietas, cirurgias, traumas e décadas de compulsão não conseguia levantar da cama. A dor não era física, era visceral. Era o vazio do não dito. Era a ferida aberta do que nunca foi curado entre elas. A relação entre mãe e filha nunca foi simples. A infância de Charity havia sido marcada por abandono e omissão. Mas nos últimos anos, mesmo à distância, a mãe se tornara uma presença de reconciliação, mesmo que silenciosa. E agora não haveria mais conserto, não haveria mais conversa, nem perdão, nem abraço. A cirurgia aconteceu, com sucesso. Foram retiradas dezenas de libras de pele, mas Charity não celebrou. Ela estava ali, mas não estava. Os olhos apagados, o apetite ausente, a esperança suspensa. Por semanas, ela ficou em recuperação física, mas emocionalmente paralisada. Eu estou aqui, mas uma parte de mim morreu com ela. Charlie tentou ser forte. Tony fazia o possível, mas a casa inteira parecia coberta por uma nuvem espessa de dor. E então veio o pior pensamento, aquele que Charity havia vencido lá atrás, mas que agora voltava. Talvez eu realmente não tenha nascido para ser feliz. Era esse o ponto da jornada em que muitas pessoas desistem, recaem, desabam, sumem. Mas Charity respirou, fundo, demoradamente. Ela chorou tudo o que não chorou na infância. Ela gritou tudo o que nunca teve coragem de dizer. Ela voltou à terapia, não para emagrecer, mas para sobreviver. Eu não quero que a morte da minha mãe seja o motivo da minha queda. Eu quero que seja o motivo da minha virada. E ali, no meio do luto, da cama, das dores físicas e emocionais, Charity se levantou. Ela ainda tinha pele marcada, cicatrizes profundas e uma alma em reconstrução. Mas pela primeira vez, ela decidiu que não era só filha da dor. Ela era também herdeira da força. A cirurgia havia transformado seu corpo. A perda da mãe estava transformando sua alma, e a mulher que antes preferia morrer do que viver assim, agora escolhia viver, mesmo com dor, mesmo com saudade, porque viver agora tinha um novo propósito. Traição dentro de casa. Charity estava cansada. Sim. Machucada. Sim. De luto. Sim. Mas ela continuava. Depois da cirurgia de remoção de pele, mesmo abalada pela morte da mãe, ela manteve a rotina. Voltou a caminhar um pouco mais. Comia em horários certos. Retomou a terapia. E aos poucos tentava reencontrar paz dentro do caos. E havia algo, ou alguém, que ainda era âncora para ela. Tony, o parceiro de anos. O homem que segurou sua mão quando ela não conseguia levantar da cama. Que cuidou dela em suas fases mais vulneráveis. Que prometeu amor. Que ficou quando muitos foram embora. Era com ele que ela queria se casar. Era com ele que ela havia sonhado uma vida nova, de saúde, de leveza, de recomeço. Mas havia algo estranho no ar. Charity começou a notar pequenas mudanças. Tony, que antes dormia ao seu lado, começou a passar mais noites no sofá. As conversas diminuíram, as respostas ficaram mais curtas. Os olhos sempre desviavam. Ela tentou justificar. Ele está cansado. É o luto. É o estresse da rotina. Mas o corpo de uma mulher sabe. E, principalmente, o coração de uma mulher ferida sabe quando está sendo substituído. A confirmação veio como um soco, não no estômago, mas na alma. Tony estava tendo um caso com sua irmã. Sim, sua irmã. A mesma irmã que havia comparecido ao funeral da mãe. A mesma que dizia, você está indo tão bem, estou orgulhosa.
A mesma que, dias antes, ajudara Charity a se vestir. Eles não apenas estavam juntos. Ela estava grávida dele. Não há palavras para descrever o que Charity sentiu naquele momento. Não há frase que traduza o choque de ser traída não por um, mas por dois laços de confiança ao mesmo tempo. Eu me senti jogada fora, como se tudo o que eu vivi, tudo o que eu suportei, tivesse sido em vão. Ele me prometeu amor e ela lealdade. E os dois me deram abandono. Ela chorou. Não como nos filmes com lágrimas bonitas e discretas, mas com soluços altos, corpo encolhido, mãos tremendo. Charlie, a filha, tentou consolar, mas também se sentia traída. A casa mergulhou num silêncio denso, desconfortável, impossível de ignorar. Charity tentou ser forte, mas nem toda força é inquebrável. Ela voltou a comer compulsivamente, escondida, em silêncio, como quando era criança. Voltou a beber, vinho, uísque, qualquer coisa que entorpecesse. Voltou a fumar, cigarro atrás de cigarro, mesmo com o pulmão comprometido. Ela estava voltando para o fundo do poço. Eles me tiraram tudo, até a vontade de continuar lutando. Dr. Now percebeu. Nos exames, nos relatos, na balança, ela havia ganhado peso, perdido brilho no olhar, se afastado da terapia. Mas Charity havia passado por dor antes, mais do que muitos imaginam, e se ela sobreviveu à infância, à obesidade, à morte da mãe, ela não deixaria a traição destruí-la. Foi lenta a retomada, muito lenta. Mas ela foi. Voltou à terapia. Enfrentou a dor de frente. Falou da humilhação, da raiva, do ódio e também do perdão que ainda não sabia se conseguiria dar. Charity fez algo simbólico. Ela queimou uma caixa de lembranças. Fotos, cartas, papéis com promessas vazias. Tudo virou cinza no quintal de casa. E ali, entre as chamas, ela olhou para si mesma não como vítima, mas como sobrevivente. Sim, ela havia sido traída, mas isso não a definiria. Não mais, ela decidiu continuar emagrecendo, continuar se curando, continuar vivendo, não por Tony, não pela irmã, mas por si, porque a verdadeira libertação não está em perder peso, está em não se apequenar diante da dor. Uma nova ameaça. O câncer. Charity estava mais uma vez em reconstrução. Depois da traição que a quebrou por dentro, ela decidiu que não iria permitir que mais ninguém controlasse sua história. Ela voltou à dieta, voltou às caminhadas, voltou à terapia. Charlie, sua filha, estava se reerguendo também. Ambas tentavam, cada uma a seu modo, quebrar os ciclos de dor que carregavam há gerações. E quando Charity atingiu a marca das 335 libras, algo mudou dentro dela. Dessa vez vai ser diferente. Eu vou viver de verdade. Eu mereço mais. Pela primeira vez ela estava fazendo planos para o futuro, sem se prender ao passado. Mas a vida tinha outros planos. Era para ser só um exame de rotina. Charity fazia check-ups frequentes desde as cirurgias, exames de sangue, ultrassonografias, tomografias. Era parte do processo de cuidar de si. Ela havia finalmente assumido as rédeas da própria saúde, mas um pequeno detalhe no exame chamou a atenção da equipe médica. Um nódulo no rim direito, isolado, silencioso, sutil, mas suspeito. Dr. Now, sempre direto, não escondeu a gravidade. Charity, precisamos investigar. Isso pode ser sério, pode ser câncer. Câncer, a palavra soou como uma sentença. O ar pareceu sumir. A garganta secou, as mãos tremiam. Minha mãe morreu de câncer, no cérebro, de forma rápida, sem aviso. Será que isso vai acontecer comigo também? O trauma da perda da mãe ainda era recente, e agora aquela mesma ameaça batia à sua porta, não como lembrança, mas como realidade. Após biópsias e novos exames, a confirmação
carcinoma renal, um tumor sólido localizado no rim direito, em estágio inicial, mas com potencial para metástase. A recomendação era clara: cirurgia imediata, remoção completa do rim afetado. Charity ficou em silêncio, longo, profundo. Ela não chorou no consultório, mas quando voltou para casa, chorou como quem sangra por dentro. Charlie percebeu a fragilidade da mãe imediatamente. Ela não perguntou: "Você está bem?" Ela só se sentou ao lado, segurou sua mão e ficou ali. Duas gerações marcadas por traumas, mas conectadas por amor. Charlie disse: "Mãe, você já venceu tanta coisa. Isso vai ser só mais uma batalha. E eu vou estar com você." Em março de 2020, Charity foi levada para o centro cirúrgico. Equipe médica se preparou para uma nefrectomia total, a remoção completa do rim comprometido. A cirurgia foi longa, delicada. Havia riscos de hemorragia, infecção, complicações anestésicas, mas também havia fé. Horas depois, Dr. Nau saiu da sala e anunciou: "Correu tudo bem. Tumor removido com sucesso. Não há sinais de metástase. A recuperação foi lenta, dolorosa, mas cada dor era sinal de que ela ainda estava aqui. Vivas estavam suas cicatrizes. Vivos estavam seus sonhos. Viva estava sua vontade de seguir. E mais uma vez, ela venceu. Dias depois, Charity fez uma postagem no Facebook: "Tirei um rim, tirei um tumor, mas não tiraram minha esperança. Eu ainda estou aqui, ainda estou lutando, ainda quero viver." Milhares de comentários chegaram, mensagens de apoio, amor, respeito, pessoas que choraram com ela, que disseram: "Se você pode, eu também posso." Charity havia perdido um rim, mas ganhado algo mais valioso, a certeza de que sua vida tinha propósito. Ela sobreviveu à infância, à obesidade extrema, à morte da mãe, à traição do noivo e agora ao câncer. Não por sorte, não por acaso, mas por força, por fé, por pura resistência, e mesmo com o corpo marcado por cirurgias, com a alma cheia de cicatrizes, ela permanecia de pé e seguia, porque a vida ainda tinha muito a oferecer. O renascimento de Charlie. Por muitos anos, Charlie viveu para cuidar da mãe. Ela não teve o luxo da adolescência comum. Enquanto outras meninas experimentavam batom e primeiros encontros, Charlie trocava lençóis, buscava remédios, preparava banhos com esponja. Minha infância acabou quando percebi que minha mãe precisava de mim mais do que eu precisava da escola. Ela era minha melhor amiga, mas também era minha responsabilidade. Cuidar de Charity era, ao mesmo tempo, um ato de amor e uma fonte constante de esgotamento emocional. Charlie jamais reclamava, mas o cansaço crescia dentro dela como uma segunda pele. Ela se acostumou a viver para os outros, a esconder seus próprios sentimentos, a silenciar suas vontades e, como a mãe, buscou alívio onde aprendeu a buscar desde pequena. Na comida, enquanto Charity perdia peso, Charlie ganhava. Os papéis se inverteram lentamente, sem alarde. Enquanto uma se reerguia, a outra escorregava. Enquanto uma reconstruía a própria vida, a outra se perdia dentro do próprio corpo. No episódio de My 600 LB Life, Where Are They Now?, exibido em 2016, Charlie apareceu diante das câmeras pela primeira vez como paciente. Peso, 390 libras. Olhos baixos, voz contida, mas dentro dela, o grito por ajuda começava a ecoar. O vínculo entre mãe e filha sempre foi forte, mas agora precisava ser reconfigurado. Durante anos, Charlie fora a cuidadora. Agora ela precisava ser filha, mulher, indivíduo. Amo minha mãe, mas preciso cuidar de mim também. Quero ser leve, no corpo e na alma. Esse processo
Foi doloroso, repleto de culpa, de choques entre elas, de silêncios desconfortáveis. Mas pela primeira vez, ambas entenderam que precisavam de espaço para crescer. E Charlie tomou a decisão mais importante de sua vida: iniciar sua própria jornada de transformação, com o incentivo de Dr. Now e o apoio da mãe. Charlie foi aprovada para cirurgia bariátrica, passou por avaliações psicológicas, mudou sua alimentação, começou a caminhar diariamente, começou, enfim, a se priorizar. E então veio a cirurgia. Um corte no estômago, uma nova chance de vida. Em menos de 2 anos, Charlie viu o impossível acontecer. De 385 lb para 154 lb. Uma perda de peso de mais de 230 lb, ela documentou tudo. Fez selfies no espelho, publicou vídeos no Facebook, compartilhou receitas, recebeu apoio e, finalmente, viu seu reflexo sorrir de volta. Mas não foi só o corpo que mudou, foi a identidade. Agora eu me reconheço. Agora eu me vejo. Com a nova fase, vieram novas conquistas. Charlie se noivou em 2022. Meses depois, deu à luz sua primeira filha. E, em março de 2023, anunciou uma segunda gravidez. Minha vida deixou de ser sobre cuidar da dor dos outros e passou a ser sobre cultivar minha própria alegria. Ela se tornou mãe e Charity, avó. Uma avó leve, ativa, presente, quase irreconhecível para quem a conheceu anos antes. Charity via a filha com olhos marejados. Ela me salvou quando eu estava à beira da morte. Agora ela se salvou. E isso é tudo o que eu sempre quis. As duas, juntas, encontraram equilíbrio, respeitaram seus tempos, separaram-se quando precisaram, reencontraram-se quando estavam prontas. Bonte Charlie e Charity não são apenas sobreviventes. São cúmplices de uma dupla redenção. A filha que foi mãe, a mãe que virou filha. E as duas, enfim, mulheres completas. Não porque perderam peso, mas porque ganharam identidade. Hoje, vivem com saúde, com autonomia e com algo que nunca tiveram antes: liberdade para sonhar. O legado de Charity e a vida além do programa. Charity Pierce entrou no My 600 LB Life como mais um nome na longa lista de casos extremos. Mais uma mulher prestes a morrer por causa do peso. Mais uma história trágica esperando por redenção. Mas o que o mundo não esperava era que ela fosse transformar não apenas o próprio corpo, mas também a maneira como o público via a dor humana. Depois do fim das câmeras, dos exames constantes, das cirurgias, veio o mais difícil: a vida real. Não havia mais roteiro, nem produção, nem audiência, apenas Charity, sua casa, suas escolhas e suas consequências. Ela continuou lutando. Houve recaídas, houve semanas de silêncio, mas também houve vitórias, pequenas, mas profundas. Caminhar até o carro sem ajuda, tomar banho de chuveiro, dormir sem dor nas costas, comprar uma roupa sem precisar adaptar. Coisas simples, mas para ela eram conquistas de uma vida inteira. O programa mostrou as cirurgias, o drama, as lágrimas, mas o que ele não mostrou foi o que acontecia nos dias comuns, nos dias sem vitória aparente, nos dias em que ela se olhava no espelho e dizia: "Eu tô viva, isso já é milagre o suficiente por hoje." Charity aprendeu a viver devagar, sem pressa, sem precisar provar nada para ninguém. E isso foi liberdade. Com a chegada dos netos, filhos de Charlie, Charity descobriu uma nova razão para sorrir. Ela brincava no chão, tirava selfies com filtros engraçados, fazia dancinhas no TikTok. Ela, que antes precisava de ajuda para sair da cama, agora corria atrás de risadas infantis no quintal. Era avó e estava presente, não só fisicamente, mas inteira,
com amor, com leveza. Mesmo longe da TV, Charity manteve contato com o público. Suas redes sociais viraram diário de superação. Ela compartilhava fotos, receitas saudáveis, desabafos sinceros, cicatrizes, não como vergonha, mas como troféus. Não sou perfeita, mas sou real, e real é o bastante para mim. Milhares de pessoas comentavam, contavam suas próprias histórias, se sentiam representadas. Charity virou referência. Virou espelho para outras charities espalhadas pelo mundo. Charity não foi só uma paciente, foi um símbolo de que a obesidade não é preguiça, de que compulsão não é falta de força de vontade, de que trauma pesa, às vezes mais que qualquer número na balança. Ela mostrou que cicatrizes contam histórias, que recomeços são possíveis, mesmo quando tudo parece perdido, que o amor próprio é uma conquista diária e que cada passo conta. Charity ensinou com sua dor e sua coragem que não existe final trágico onde há luta diária e que, mesmo nos dias em que o corpo falha, a alma ainda pode resistir. Hoje, Charity vive longe dos holofotes, mas seu impacto permanece nas pessoas que assistem sua história e decidem tentar mais uma vez, nos filhos e netos que crescerão com seu exemplo, e em todos nós que aprendemos com ela que viver é por si só um ato de coragem. Que possamos todos ser um pouco como Charity, cair, chorar, recomeçar e seguir, sempre seguir. Obrigado, Charity.